A gente sabe que a náusea induzida por quimioterapia, a tal da NVQ, é um dos efeitos colaterais mais difíceis do tratamento contra o câncer. É algo que realmente debilita. Mas e se uma parte da solução estivesse literalmente bem debaixo do nosso nariz? Pois é, vamos mergulhar nessa história e descobrir como o simples aroma de um limão está se mostrando um aliado poderoso nessa luta. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só, a NVIQ não é um enjoo qualquer. É uma reação biológica super complexa, como a gente pode ver nesse diagrama. E o número assusta. Atinge até 80% das pessoas em quimioterapia. Isso transforma a recuperação numa batalha diária, sabe? Afeta a nutrição, o ânimo, a vontade de seguir em frente com o tratamento. Então, como isso acontece de fato? Definitivamente não é coisa da cabeça. Tudo começa lá no intestino. A quimioterapia acaba irritando as células, que liberam uma onda de serotonina. Pensa nessa serotonina como uma mensageira, que vai lá e ativa o nervo vago, mandando um sinal de alerta de náusea direto para o cérebro. E o resultado é aquela sensação horrível de enjoo. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. No meio de toda essa bioquímica, de toda essa complicação, a resposta pode estar em algo que a gente nem imagina: o cheiro de um limão. A aromaterapia está deixando de ser vista como algo místico e entrando de vez no campo da ciência. Ok, mas essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um cheiro, uma coisa tão sutil, pode lutar contra uma reação física tão, mas tão intensa? A resposta, olha, é incrível e está na conexão muitas vezes esquecida entre o nosso nariz e todo o resto do corpo. Para a gente entender isso direitinho, vamos fazer uma viagem. Vamos seguir o rastro do aroma do limão pelo corpo. É uma jornada que tem duas rotas principais e que mostra como a natureza consegue ser complexa e elegante ao mesmo tempo. Então a primeira via é tipo uma estrada expressa, sabe? Direto para o cérebro. Já a segunda é uma ação mais ampla, que se espalha pelo corpo todo, uma ação sistêmica. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O olfato é um sentido muito especial. É o único que tem uma linha direta com o nosso sistema límbico, que é o centro das nossas emoções lá no cérebro. Então, quando a gente inala compostos do limão, tipo o limoneno, eles podem quase que instantaneamente acalmar o estresse e a ansiedade, que são dois gatilhos que pioram e muito a náusea. É como pegar um atalho químico para se sentir mais calmo. Mas a história não acaba no cérebro, não. Aí entra a tal da ação sistêmica. Depois de inalados, esses compostos do limão caem na corrente sanguínea e começam a trabalhar em nível molecular. E para entender como, a gente precisa conhecer 3 jogadores-chave nesse quebra-cabeça. O primeiro é o receptor 5-HT3. Imagina que ele é a fechadura do alarme de náusea. A serotonina, nesse caso, é a chave. Quando a chave entra e gira, o alarme dispara. E essas fechaduras estão espalhadas por vários lugares, desde o intestino até o cérebro. A segunda peça é a dopamina. A gente costuma pensar nela como o neurotransmissor do bem-estar, né? Mas quando a quimioterapia bagunça os níveis de dopamina, ela também pode virar um gatilho para o centro do vômito no cérebro. E por último, mas não menos importante, a inflamação. A quimioterapia pode deixar todo o sistema gastrointestinal bem irritado e inflamado. E essa irritação constante é tipo um ruído de fundo, sabe? Que fica o tempo todo mandando sinais de mal-estar para o cérebro. E aqui que está a mágica, a genialidade do limão. O limoneno, aquele composto que eu falei, age como um bloqueador. Ele basicamente vai lá e entope a fechadura do receptor 5-HT3. Ele se encaixa, mas não gira a chave. E com a fechadura ocupada, a serotonina não consegue se conectar para disparar o alarme de náusea. Sensacional, né? E não para por aí não. Os compostos do limão também ajudam a dar uma equilibrada nos níveis de dopamina no cérebro, evitando aquele estímulo exagerado no centro do vômito. Ao mesmo tempo, eles têm propriedades anti-inflamatórias que acalmam a irritação no intestino. Basicamente, vão silenciando as fontes da náusea. Então, se a gente juntar todas essas peças, a gente enxerga o verdadeiro poder do limão. Não é uma ação única, isolada. É um ataque em várias frentes, um ataque multifacetado. Ele combate o problema por vários ângulos ao mesmo tempo, uma vantagem que muitos remédios que têm um alvo só simplesmente não conseguem oferecer. Essa imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. À esquerda, a gente vê a abordagem de um medicamento padrão, focado num único alvo. É eficaz, sim, mas bem focado. À direita, a gente vê a abordagem de uma planta medicinal, como o limão, que interage com vários sistemas ao mesmo tempo. O resultado é um alívio mais completo, mais holístico. Então, só para resumir, aqui estão os 4 mecanismos em ação.
O limão bloqueia os sinais de náusea, regula a dopamina, acalma a inflamação no intestino e, através do cheiro, ainda reduz o estresse e a ansiedade. É uma estratégia de 360 graus contra a náusea. É realmente completo. E o mais legal de tudo isso é que essa abordagem está deixando de ser só remédio da vovó, sabe? Está saindo da tradição para ganhar um respaldo científico muito forte. Isso aponta para um futuro com tratamentos cada vez mais integrados. A fonte dessa nossa análise, que é uma revisão de vários estudos, coloca o limão, junto com o gengibre e a hortelã, numa categoria de evidência clínica para o combate à náusea. E o que isso quer dizer? Que já existem testes clínicos em humanos validando aquilo que a sabedoria popular já desconfiava há muito tempo. Como os próprios autores do estudo concluem, as plantas medicinais oferecem uma abordagem multi-alvo que pode ir muito além de simplesmente aliviar um sintoma. Elas têm potencial, que ainda está sendo estudado, claro, de modular a resposta do sistema imune e, quem sabe, até ajudar a própria quimioterapia. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se o simples cheirinho de um limão consegue orquestrar uma resposta tão complexa e tão benéfica no nosso corpo, quantas outras soluções incríveis estão aí, escondidas na farmácia da natureza, só esperando a gente redescobrir? Fica aí a pergunta.